Iniciando esse nosso culto a Deus, culto de honra, culto de adoração, culto de louvor a Deus, nós vamos orar. E eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Você que está me ouvindo, e a partir de agora você que está me vendo também, além de ouvir, você teria coragem nesta manhã de orar comigo? As pessoas gostam muito de pedir que os outros orem, né? Mas o desafio é: você oraria comigo? Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos, Senhor, em todas as nossas orações, como nós te amamos e reconhecemos que tu és o Todo-Poderoso. Não há ninguém, nem nada, que se iguale ao Senhor em graça, em beleza, em majestade, em poder, em amor, em perdão. Nós louvamos o Senhor nesta manhã, juntos como igreja do Senhor, juntos em comunhão, união. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, a nossa honra, recebe o nosso amor, a nossa gratidão, recebe o nosso reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor já fez e fará. Recebe o nosso culto, fala conosco, afasta-nos, ó Deus Todo-Poderoso, da mentira, afasta-nos, Senhor, de tudo aquilo que venha nos afastar do Senhor. Ajuda-nos a vermos também com os olhos do Espírito. E eu oro assim, te exaltando, te adorando, te glorificando e te agradecendo, e sempre buscando o teu santo perdão, no nome do nosso Salvador, o teu amado Filho, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem eu estava vendo um programa que estava falando, eu não me lembro o nome, né? Mas esse programa falava do último Papa. E para falar do último Papa, citava profecias. Puxa vida, hein? Eu esqueci o nome. Que coisa. Mas citava profecias. Esqueci completamente o nome.
de um padre que viveu anos depois, centenas, acho que 300 anos depois de Cristo, ou mais até. E este padre, ele deixou escrito essas profecias, que obviamente não fazem parte da Bíblia, e disse que a partir daquele momento, será que é Malaquias, São Malaquias? Eu não tenho certeza agora. Bom, gente, vocês me perdoem, fugiu completamente da minha mente. Mas ele disse que a partir daquele momento iriam existir 112 papas. E ele não deixa o nome dos papas. Ele deixa pistas, né? E segundo esta carta que ele deixa com as profecias, o último Papa é esse que está aí no momento. Esse seria o 112º Papa. Depois eles misturaram com Fátima, misturaram com Nostradamus, e ficou uma salada meio complicada. Mas eu estou falando tudo isso porque hoje eu quero trazer para vocês uma palavra sobre apostasia. Eu creio que a visão que a maioria das pessoas tem de apostasia não é muito bíblica. Não estou dizendo que é errada. Estou dizendo que é uma visão que pode ser melhorada. Então hoje nós vamos falar de apostasia e rebelião, que na verdade querem dizer a mesma coisa. Apostasia e rebelião têm o mesmo sentido. Então eu quero convidar para a gente falar deste assunto de apostasia. Nós vamos falar de um período pós-arrebatamento, tá? Só para você entender. Nós vamos falar de depois que a igreja for arrebatada. Porque também algumas pessoas ligam este termo apostasia ao arrebatamento. Então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Para a gente ler o que está escrito aqui. Se você puder abrir a Bíblia e ler comigo, será ótimo. Se você não puder, ouça, eu vou ler. A própria Bíblia nos ensina que a fé vem de ouvir a palavra. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Você vê aí que na sua Bíblia também não tem um ponto final, porque a frase continua, né?
Mas nós vamos ler até aqui, depois eu vou falar desse restante de frase e eu quero te explicar algumas coisas. E é bom você saber, porque eu também creio, não que este será o último Papa, mas eu creio que o final, o fim da igreja apóstata está muito próximo. Eu creio que eventos a nível mundial vão acontecer. Eu creio que o arrebatamento está muito próximo, muito, mas muito próximo. A igreja, quando eu digo a igreja, eu digo as pessoas que compõem a igreja serão arrebatadas, serão levadas daqui. E aí terá início este período chamado de tribulação. E grande tribulação, um período de 7 anos, conforme a Bíblia deixa claro. E a Bíblia diz que haverá uma grande apostasia, uma grande rebelião das pessoas durante o fim dos tempos. Essa apostasia é mencionada aqui, onde nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Uma apostasia é uma rebelião. Uma apostasia, as pessoas abandonam a verdade e se revoltam contra a verdade. E o fim dos tempos nada mais é do que uma rejeição da verdade de Deus. E será uma rebelião como o mundo jamais experimentou. E eu quero que você entenda, irmão e irmã, como as duas cartas aos Coríntios, o apóstolo Paulo está repreendendo, corrigindo aquele povo. Esta segunda carta aos Tessalonicenses também é uma correção de Paulo ao povo de Tessalônica. É isso que eu quero que você saiba, que você tenha na sua mente quando você vai ler. Paulo escreveu aos Tessalonicenses esta segunda carta para corrigir alguns erros relativos ao fim dos tempos, porque depois que Paulo passou por lá, deixou a carta, mandou a carta, aquele pessoal andou ouvindo muitos falsos mestres. E entre as mentiras que foram pregadas, proclamadas ao povo de Tessalônica, é que Jesus, uma delas, é que Jesus já havia voltado. E aquele povo estava ficando desesperado, porque se Jesus havia voltado, eles tinham perdido o arrebatamento.
e já estavam dentro do período chamado de tribulação. E Paulo já havia explicado para eles sobre o arrebatamento na sua primeira carta, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Mas eles ouviram tanta coisa, e Paulo escreve a sua segunda carta para assegurar para cada um deles o contrário do que eles haviam ouvido. Que apesar da perseguição que eles estavam sofrendo, o dia de Cristo, o dia de Cristo ainda não havia chegado. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que nós lemos, Paulo deixa claro que o dia do Senhor será uma época de julgamento mundial. E você pode ler sobre isso também em Obadias, capítulo 1, versículo 15, e Isaías, capítulo 13, versículo 6. Não vai acontecer isso antes do arrebatamento. E a apostasia acontece depois do arrebatamento. O homem do pecado, aquele que é chamado o filho da perdição, e que será conhecido como o anticristo, antes do dia do Senhor, ele precisa se revelar. Ele precisa mostrar quem ele é. Assim que essa pessoa se der a conhecer, o fim dos tempos vai realmente chegar. Muito se fala, perdão, e já se falou, né, muito, de quem seria, qual a identidade desse homem. Porque ele será um homem, né? No primeiro século depois de Cristo, falavam que era Calígula, depois Caio César, aí falaram que era Maomé, Napoleão, Hitler, e vai por aí afora. Mas nenhum deles foi o anticristo. Porque a Bíblia deixa muito claro para nós, e aí está a grande importância de se falar deste assunto, porque quem não tem conhecimento nenhum do assunto, não é o caso de vocês, por exemplo, que vocês têm conhecimento, mas quem não tem conhecimento, vê aquele documentário que eu vi ontem, entra em pânico pela mistura de coisas que eles fazem, né? Então a gente que lê a Bíblia, medita, conversa, discute sobre as coisas que estão aqui, que já aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer, a gente sabe que este homem, ele vai se levantar contra tudo aquilo que é relacionado com Deus, ou que será objeto, ou que é objeto de adoração de Deus.
É isso que está no versículo 4 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o qual que é a sequência daquilo que nós lemos aqui na abertura, né? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então a gente não pode se enganar com nada, né? Porque nem o santuário está de pé. Não existe o templo. O que existe é tudo pronto, tudo, para que o templo seja levantado num prazo recorde. Prazo muito curto. Todos os materiais estão prontos, armazenados, para que esse templo seja levantado rapidamente. Mas ele não está pronto. Ele não está de pé, ele não existe ainda fisicamente. Então é claro que isso tudo ainda não aconteceu, né? Existem seitas, denominações pseudo-cristãs até que afirmam que Jesus já veio. Os adventistas, por exemplo, afirmam que Jesus já veio. Né? Mas isso não aconteceu. Ninguém, desde o tempo de Paulo, se estabeleceu como Deus no templo judaico. Então, não tem como a gente abandonar a verdade bíblica para seguir a verdade de algo que é extra-bíblico. Como, por exemplo, os escritos de Ellen White, do Adventismo. Né? Esse nome adventista, adventismo, é de advento, e o advento é a volta de Cristo. Eles afirmam categoricamente que Jesus já voltou, que Jesus está nas nuvens, etc, etc, e vai por aí afora. 2000 anos se passaram desde que a epístola, a carta de Paulo, foi escrita. E o dia do Senhor ainda não chegou. O que nós precisamos ter em mente, não importa o que falam, o que mostram, não importa o que está escrito. O que nós precisamos ter em mente é que o próximo evento é o arrebatamento da igreja. É a retirada dos salvos daqui, dos santos daqui. Esse é o próximo evento. Não é a vinda do anticristo, a marca da besta. Não é nada disso. O próximo evento é o arrebatamento da igreja. Eu não gosto muito de deixar aqui a opinião pessoal, porque opinião pessoal, cada um tem a sua, né? O próprio nome diz, opinião pessoal, é de cada um. Mas eu creio, por tudo que eu tenho visto, ouvido, que quando a igreja for arrebatada,
Este mundo vai entrar num... E é bom a gente conversar sobre isso, nós estamos conversando. Eu não estou minimizando nada. E nem estou desfazendo de nada. Eu só vou lembrar você de algo muito regional e para levar você a entender isso que eu vou falar e que causa comoção, tristeza. É claro, é óbvio. Eu não estou diminuindo isso. Eu só estou mostrando que isso, em proporções mundiais, não é nada. É isso que eu quero que você entenda. Nós acompanhamos aí nesse final de semana, já há alguns dias, esta chuva tem trazido desabamentos, perdas, mortes, né? Família inteira foi soterrada. E isso entristece todo mundo, né? A gente vê o descaso desse poder público, né? Eu não quero entrar muito nesse negócio da política, mas é um descaso, né? Ninguém faz nada. Entra gente, sai gente, ninguém faz nada. Aquelas pessoas moram naqueles lugares, não é porque elas querem, é porque elas não têm aonde morar. Não consegue comprar um terreno para construir. Se compra o terreno, não constrói. Então constrói num terreno qualquer. E aí, né, acontece essa tristeza aí que a gente tem acompanhado, né? Famílias morrendo e tal. Essas tristezas vão acontecer a nível mundial. É isso que eu quero trazer para você. Se isso nos abala profundamente, né? Ver crianças, o pai, a mãe, os irmãos morrendo soterrados, imagine você o que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Esse mundo vai ficar, por um bom tempo, sem controle. É isso que eu quero que você entenda. Os acidentes, muitas pessoas vão morrer, e de maneira trágica, no arrebatamento. Né? Isso é uma coisa, me parece, óbvia. Né? O sujeito está dirigindo um carro, ele será arrebatado, quem que vai dirigir o carro dele? O carro vai bater, atropelar, não é? Um ônibus, um caminhão, um avião, um navio. Quem é que vai controlar o metrô? Quem é que vai controlar as telecomunicações, a energia elétrica, as máquinas? Tudo isso precisa de controle humano. Quem é que vai controlar? No momento do arrebatamento, muita coisa ficará sem controle, desgovernado. Então, aquilo que aconteceu, guardado as devidas proporções, por favor, entenda que eu estou com todo respeito, claro. Mas isso vai acontecer no mundo todo. E a minha opinião pessoal, ninguém é obrigado a concordar com isso. Ninguém, absolutamente. É a minha opinião só. Como é que vão justificar
Porque o que a gente precisa entender é o seguinte: vai haver aquele baque, aquele acontecimento mundial, só que depois a tendência é as coisas irem voltando, não ao normal, mas a vida tem que seguir. Essa é a tendência sempre. E como é que vão justificar tudo isso? Pessoas que desapareceram, e acidentes e tragédias provocadas por desaparecimentos de pessoas. Como é que vão justificar isso? Eu creio, ninguém é obrigado a concordar, só estou trazendo uma informação. Eu creio que uma das maneiras que vão usar para justificar isso é dizer que estas pessoas foram abduzidas, foram levadas por extraterrestres. Não estou dizendo que isso vai acontecer, que vão falar isso, mas é o que eu penso que é provável. Que essas pessoas estavam atrapalhando o bem-estar da humanidade. Vamos dizer que nós, os cristãos arrebatados, fomos tirados daqui por uma inteligência superior do cosmos, porque nós atrapalhávamos o progresso da Terra. Exatamente, irmã Soraya. O povo é preparado para aceitar isso dia após dia. Eu não quero me estender muito nesse aspecto, né? Mas eu não vejo outra explicação viável. A explicação é que nós atrapalhamos o progresso da Terra. E que tudo aquilo aconteceu por nossa causa. Nossa, que eu digo, os cristãos arrebatados. Que fomos nós que criamos essa tragédia a nível mundial. E por isso, esses seres interplanetários nos retiraram daqui. E que a partir daquele momento, apesar de tudo que aconteceu, a Terra vai começar a prosperar. Eu creio que essa será uma grande explicação. E a partir daí, não é antes disso, é a partir daí é que iniciará a decadência completa da crença em Deus. Porque todo o planeta estará em rebelião contra Deus e contra Cristo. Porque estarão em rebelião contra aqueles que foram arrebatados, que criam em Deus, que criam em Cristo. Entendeu? Eu não estou afirmando que será desta forma, hein? Eu estou trazendo uma possibilidade. Estou falando aquilo que eu creio, que eu imagino neste momento. E como todo golpe, todo golpe requer um líder. E quem é que vai liderar esse povo? Quem é que vai alimentar essa mentira, fomentar isto tudo contra Deus, contra Cristo, contra os cristãos? Quem é que vai fomentar isso?
Quem é que vai colocar combustível nessa fogueira? Aí que vai entrar o anticristo. A presença dele é exatamente para jogar lenha na fogueira contra os cristãos, contra Deus, contra Cristo. Aí que ele vai se revelar como um grande líder. Eu coloquei outro dia no meu blog, né? O que quer dizer política. Pouquíssimas pessoas leram, as pessoas não têm interesse. Mas a gente coloca esse tipo de coisa para que as pessoas entendam que determinadas coisas foram criadas para o bem. O homem é que distorceu tudo. A política foi criada em prol do homem, a favor do homem, não a favor de Estado, de cidade, absolutamente. A política não foi criada para que pessoas tivessem, para que os políticos tivessem privilégios. É isso que, por causa disso que a gente coloca essas coisas. E você vê que o anticristo, ele vai se apresentar. Por quê? Tudo isso. Porque ele vai se apresentar como um político. Como um sujeito que vai salvar o mundo daquela situação que o mundo vai estar passando. Que situação? De caos completo. Fábricas serão destruídas. Vai haver, e isto a própria Bíblia nos mostra, escassez de alimento. Ah, mas nós temos uma... Mas isso tudo vai... Não se esqueça que a agricultura... Ah, mas nós temos uma agricultura fantástica. É verdade, temos. Mas e as fábricas, aqueles que produzem sementes, as fábricas que produzem os insumos para a agricultura, isso tudo vai ser abalado com o arrebatamento. Então, Edgar, a possibilidade, na minha visão, dele ser um judeu é muito grande. É muito grande. Né? É muito grande. A destruição, por exemplo, só para entrar em detalhezinhos aqui, pequenos, né? Porque a sua pergunta foi extremamente pertinente. Por que a gente diz que a possibilidade é muito grande? Porque por aquilo que está na Bíblia, né? Não é? A gente imagina só. Quando fala da cidade dos 7 montes, lá em Apocalipse, ela está se referindo ao Vaticano, a Roma, que será destruída. Por causa disso que eu falei que a religião, né, as falsas igrejas serão destruídas também. Porque a sede da Igreja Católica Apostólica Romana é o Vaticano. Né? É a cidade que está em Roma. E Roma é que fica entre 7 colinas. Por causa disso que eu citei aquele documentário de ontem, entendeu? Que eu vejo o documentário e o nosso tempo não permite entrar em detalhes. Mas ele, muito provavelmente, ele, o anticristo, será um judeu. Porque ele vai ter acesso, e somente um judeu teria acesso ao templo, e ele vai ter acesso, ao ponto dele chegar no momento de se assentar ali e exigir adoração como se ele fosse o próprio Deus.
Por causa disso que a gente para e pensa, né? E começa a conjecturar, claro, que muito provavelmente o anticristo surgirá no meio dos judeus. Não quero entrar aqui em outros detalhes que estão acontecendo nos dias de hoje, né? Mas, biblicamente, esse problema entre Rússia, China, né, é muito viável biblicamente. Eu não quero entrar em detalhes, tá? Mas, biblicamente, é viável. É muito possível. Então, o dia do Senhor, para a gente encerrar, ainda não chegou. Porque o próximo evento não é o dia do Senhor. Não é o dia do Senhor. O próximo evento é o arrebatamento. Do arrebatamento é que vai se desencadear tudo isso. E Jesus advertiu os discípulos a respeito dos dias finais. Arrebatamento é uma coisa. Dias finais são eventos pós-arrebatamento, hein? O arrebatamento não é, ou não são os dias finais, é o início do final dos tempos. Entendeu? E Jesus adverte em Mateus, adverte quem? A igreja? Não, porque a igreja, nessa advertência, a igreja não está mais aqui. Ele está advertindo quem? Os seus discípulos. Os seus discípulos eram gentios? Não, os discípulos de Jesus eram judeus. Então a advertência é para eles. Mateus 24, 10 ao 12. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso que Jesus adverte aqui, ele dá a letra. Ele dá as características da grande apostasia do final dos tempos. É uma advertência específica para os judeus. Por quê? Porque a igreja já não estará mais aqui. Espero, meu irmão, minha irmã, que você tenha entendido um pouco mais esse assunto, que eu tenha sido claro, e a gente está aqui para proclamar a palavra e pregar a verdade, né? Se tiver alguma dúvida, nosso tempo no rádio aqui também ninguém aguenta mais do que isso, né? Mas eu preciso pular muita coisa que eu escrevo, que eu anoto, porque na hora de falar não é diferente, né? Mas eu estou à disposição aqui no grupo, no Zap, aí para responder qualquer tipo de pergunta. Querido Deus, amado Pai, ajuda-nos a entendermos esse tempo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos a nos fortalecermos no Senhor, buscarmos a direção da santidade e a nos prepararmos a cada instante das nossas vidas para o arrebatamento. Porque ou nós seremos arrebatados, ou o arrebatamento vai acontecer depois da nossa passagem desta terra.
mas é o próximo evento. Então nós buscamos da tua graça, do teu perdão, da tua compaixão e da tua ajuda por sobre nós. Fica conosco e livra-nos da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.